Fala aí, pessoal, beleza? Estou então começando aqui vídeos de resolução de questões do Enem para auxiliar aí os alunos que estão estudando aí para o próximo Enem. Vamos começar então com essa prova aqui do Enem de 2015. A ideia é resolver todas as questões do Enem de 2015 até 2020, tá? Nessa prova aqui contém 45 questões de matemática. Para não ficar muito grande o vídeo, eu vou dividir em 9 vídeos, tá? Cada um contendo resolução de 5 exercícios, tá bom? Então, para não me alongar muito, vamos começar aqui então com a com a questão 136, que fala o seguinte, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Então, temos aqui uma questão que trabalha com função quadrática, T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. Aí ele dá aqui uma tabela, colocando aqui os intervalos de temperatura e sua classificação, Se a temperatura for abaixo de 0 é muito baixa, se estiver entre 0 e 17 é baixa, e por aí vai. E a pergunta final é: quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então vamos lá. Então, questão 136. Nós temos aqui a nossa função, do segundo grau, que é menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Então, essa é a função aí que nos dá a temperatura em função das horas, O texto fala que que o número de bactérias vai ser maior quando a temperatura for maior, Ou seja, vai ser o pico da parábola, Essa parábola aqui ficou feia. Então, seria aqui, Só que esse ponto aqui é chamado de vértice. Ele vai ter coordenadas y do vértice, aliás, x do vértice e y do vértice, Então, o T máximo aqui, a temperatura máxima que essa função aqui vai dar, vai ser justamente o y do vértice, que tem como fórmula a expressão menos delta sobre 2A, Delta nada mais é do que o valor do determinante da equação, Do discriminante da equação, aliás, falei determinante. Determinante é de matrizes, Do discriminante aí da equação, que tem essa fórmula aí, beleza? Então, primeiro vamos identificar aqui os coeficientes da função. O A é menos 1, o B é 22 e o C é o menos 85. Beleza? Aí jogando na fórmula aqui para achar o delta, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Então vai ficar 22 ao quadrado, que dá 484, menos com menos mais com menos menos, 4 vezes 85, que vai dar 340. 484 menos 340 é igual a 144. Pronto, achei o delta. Agora vou jogar na expressão aqui que eu coloquei errado aqui também. Acabei confundindo aqui, Aqui não é 2A não, tá? 2A é no x do vértice. Aqui é 4A. Tá bom? Então, isso aqui que vocês têm que saber para fazer essa questão. As coordenadas do vértice. Então, a temperatura máxima
dentro da estufa vai ser menos o delta, né, que é 30, eu estou dando a resposta, 144, né, o delta, e o embaixo vai ficar 4 vezes o A, que é menos 1. Então vai ficar menos 144 dividido por menos 4, que dá 36. Beleza? Então a temperatura máxima que essa estufa vai alcançar vai ser 36 graus. 36 graus, ó, está nesse intervalo aqui, entre 30 e 43, então é considerado uma temperatura alta. Portanto, o gabarito da questão é a letra D, alta. Beleza? Vamos seguindo aqui então. Questão 137. A figura representa a vista superior de uma bola de futebol, cuja forma é um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Então, né, rotacionou a elipse e formou essa figura aí, que é como se fosse uma bola de futebol americano. Os valores A e B são respectivamente a metade do seu comprimento horizontal e metade do seu comprimento vertical, né? Então esse aqui, esse tamanho e esse são iguais, né? Assim como esse e esse aqui. A e A, B e B. Depois ele fala que para essa bola a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Então, a diferença entre o comprimento horizontal e vertical, então 2A menos 2B, vai ser igual a metade do comprimento vertical, que é B, né? Metade do comprimento vertical é B. Colocando 2 em evidência aqui, passando para o outro lado, então chegamos à conclusão que A menos B é igual a B sobre 2. Jogando o B para lá, então vai ficar B mais B sobre 2, que vai ficar 3B sobre 2. Então já temos aqui uma relação entre o A e o B, tá? Por fim, ele fala aqui o seguinte: considerando que o volume aproximado dessa bola é dado por V igual a 4AB ao quadrado, ele quer saber o volume da bola em função apenas de B. Bom, se a gente tem aqui o A em função do B, basta substituirmos na fórmula do volume. Então vai ficar o volume aqui, vai ser 4 vezes 3B sobre 2, né, que é o A, vezes B ao quadrado. Então vai cortar aqui vai ficar 2. Então o volume é igual a 2 vezes 3, 6. B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Então tá aí. Esse vai ser o volume dessa figura aí. Então, letra B, o gabarito. Ok? Então vamos para a próxima questão. Questão 138. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano. Então nós temos o primeiro plano, valor fixo de 12 para os clientes que fazem até 100 ligações. Então, fez até 100 ligações, paga R$12. Passou das 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. E a partir do momento da 100ª até a 300ª, e caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor mensal de R$32. Então, a pessoa paga 12 se fizer até 100 ligações. Se fizer entre 101 e 300, vai pagar mais 10 centavos por ligação a mais. E passou dos 300 até 500, vai ter que cobrar um valor fixo de R$32. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal e esse plano de ligações feitas é... Bom, então, vamos tentar fazer um gráfico aqui, né? Depois comparar com as respostas, né? Então, o plano lá é o seguinte. Digamos que aqui então seja o valor em função dos minutos. Então, até 100 minutos... Vou botar mais para a esquerda aqui, senão não vai caber os outros.
Então, até 100 minutos, você vai pagar o mesmo valor, que é de R$12. De 100 a 300, você vai pagar 10 centavos por ligação. Agora, vamos ver aqui onde que daria o 300, né? Então, 300 seriam 200 ligações a mais. Então, seria 200 vezes 10 centavos, que dá R$32. Ou dá R$20, desculpa. R$20, aí mais os 12, né? Que você paga já de fixo, né? Daria, agora sim, né? R$32. Então, o 300 ia ficar aqui no 32, né? Porque seriam 200 ligações a mais das 100 que você só pagaria R$12, né? E a partir daqui até os 500, uma taxa fixa de R$32, né? Não pagaria mais que isso. Então tá aí, ó. Esse é o gráfico. Agora vamos comparar com as 5 respostas dadas, né? Então não pode ser a primeira, né? Porque ela começa constante até o 100. A segunda, né? Acho que a segunda vai bater exatamente com o que a gente fez lá. A terceira não, porque aqui ela não está constante aqui, ó. Ela continua crescendo, sendo que depois do 300 ela fica constante. Essa aqui também não, porque tem esse pulo aqui, ó, que não tem no nosso gráfico. E essa aqui também está errada, porque ela não começa constante aqui do 0 ao 100. Portanto, a resposta vai ser a letra B de bola. Tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa terceira questão. Vamos para a quarta, questão 139, né? Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetuou apenas 2 tipos de operação: comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue os seguintes critérios. Ele vende metade das ações que possui assim que ela fica acima do seu valor ideal. Então, quando as ações estão acima do VI, né, do valor ideal, ele vende metade. Ele compra a mesma quantidade de ações que possui, ou seja, né, dobra, né, assim que o seu valor fica abaixo do valor mínimo. Então, ficou menor que o valor mínimo, compra a mesma quantidade. E vende todas a partir do momento que seu valor fica acima do valor ótimo. Aí o gráfico representa o período de operações e a variação de valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia. E a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. Vamos lá, ó. Ele começa aqui, né, com um certo número de ações, né, o valor, na verdade aqui é o valor, né, é o valor da ação em função do tempo. Aí, ó, a ação fica acima. Deixa eu só apagar esse ponto aqui, que senão vai atrapalhar aqui o nosso raciocínio. Então, quando ela fica acima do valor ideal, ele vende metade. Então, aqui nesse momento aqui, ó, nesse ponto, ele já vende metade das ações dele. Então, é a primeira operação que esse investidor faz. Aí, a segunda operação é quando chega aqui, ó, quando ele fica menor do que o valor mínimo, que ele vende metade. Então, segunda operação. Terceira operação, aqui quando volta a ficar acima do valor médio, ele vende metade. E na quarta operação, quando fica acima do valor ótimo, ele vende tudo. Então, independente do que aconteça aqui para frente, ele já vendeu as ações dele naquele dia, né? Então, ele já cumpriu com o objetivo dele. Portanto, ele faz apenas essas 4 operações nesse dia. Portanto, o gabarito é a letra B também, tá bom? E nossa última questão aqui desse vídeo: o tampo de vidro de uma mesa quebrou e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo, equilátero, com lados medindo
30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampa de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a. Bom, então, o tampo é uma circunferência, né? E o suporte tem o formato de um prisma reto, de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó, questão 140. Questão 140. Então, nós temos aqui um prisma triangular, né? Triângulo equilátero. Cadê? Onde é que está? Ah, está aqui. Medindo 30 centímetros de lado. Então, a base dessa mesa, né? Vai ser mais ou menos isso aqui, né? Tem aqui um triângulo equilátero. Digamos que a gente esteja olhando de cima essa base, né? Vamos esquecer aqui que ela está em pé. Digamos que aqui seja a parte de cima dessa, como é que se diz? Desse suporte, né? Dessa mesa. Aí agora a gente vai ter que fazer aqui uma circunferência. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de primeira. Aqui é meio complicado desenhar a circunferência. Mais ou menos assim, tá? Então tem que ser a circunferência que dê para colocar nessa base aí, certo? Então, para a gente saber aqui o raio dela, vamos ver se ele quer descobrir o raio mesmo. É o raio, né? Então, o raio nada mais vai ser do que... É porque esse triângulo não ficou muito bem desenhado, né? Vamos fazer um desenho melhor aqui. Vamos apagar isso aqui. Fazer um desenho melhor. Eu vou desenhar primeiro a circunferência. Então, nós temos aqui a base, o tampo, né? E o triângulo equilátero aqui dentro, né? Aqui assim, assim e assim, certo? Pronto, agora condiz mais com a realidade, né? Aí nós temos aqui o centro da circunferência. Nós queremos saber aqui o raio. Vou botar de outra cor aqui. Essa medida aqui do raio da circunferência. Então, o raio. Ele está de azul, né? O raio. Beleza? Bom, sabemos o que? Temos a informação do lado do triângulo, né, que é 30 centímetros. Então a gente pode fazer aqui rapidamente um triângulo retângulo, ó, e achar o valor de R, né? Lembrando que esse pedaço aqui ele é metade desse aqui, ó. Tá? Ou seja, ele é 1/3 da altura. A altura do triângulo equilátero é dada por lado raiz de 3 sobre 2. Né? Então vai ser 1/3 disso. Então esse pedaço aqui, que nós vamos chamar de x, vai ser L raiz de 3 sobre 6. Ok? Bom, aí nós temos o triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, com lados medindo, aqui vai ser a metade do lado do triângulo. Aqui vai ser L, só que L é 30, né? 30 por 6 dá 5. Então aqui vai ser 5 raiz de 3. E o raio da circunferência, então vai ser
fazendo Pitágoras aqui, né? 5 raiz de 3 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, raiz ao quadrado vai ser 25 vezes 3, 75, mais 225, que vai dar 300. Então, o raio vai ser o raio desse tampo aí, né? Que tem que ser o menor possível, né? Vai ser raiz de 300. Que é a mesma coisa que 10 raiz de 3 centímetros. Então tá aí. Esse vai ser o raio do tampo. Ele quer saber... Ah, tá. Ele quer o menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Então 10 raiz de 3, que é a mesma coisa que 10, que ele pediu para substituir o raiz de 3 por 1,7. Então vai ser 17 centímetros o raio. Portanto, o diâmetro menor possível tem que ser de 34 centímetros. Certo? Aqui, para pegar um valor aproximado, né? Ele só tem essas opções aqui, né? De 18, 26, 30, 35 e 60. Esses três aqui não pode ser, né? Que vai dar menor que 34. Então tem que ser o menor possível. Então entre 35 e 60 vai ser o de 35 centímetros. Vai ser o diâmetro desse tampo aí na base, na forma de uma circunferência. Beleza? Bom, pessoal, então terminamos aqui as nossas 5 primeiras questões do Enem de 2015 e até o próximo vídeo. Valeu!